Bom, vamos lá começar. Eu configurei o negócio aqui do slide para ele aparecer bonitinho para vocês, e aí na hora que eu converso não apareceu direito, mas vai dar certo. Boa noite aí a todos. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Mais uma vez. A gente está aí no comecinho do ano ainda, né? O ano de 2021 vem começando muito bem, então a gente está com as esperanças renovadas, principalmente para você que vai fazer a primeira fase do exame do OAB. Agora é realmente a hora de renovar as esperanças, porque as provas de 2021 estão todas agendadas, estão todas elas marcadas, tá? Então eu imagino que você que vai assistir agora, você já deve ter feito a sua inscrição para o 32º exame do OAB. 32º exame do OAB, a prova vai ser no dia 7 de março, ou seja, a gente tem aí menos de 2 meses para essa prova. É pouquíssimo tempo, tá? É pouquíssimo tempo. Então, você está passando a hora de você começar a se preparar aí para essa primeira fase. Tem muita gente, pessoal, que gosta de deixar para a última hora, mas não é uma boa. Hoje é dia 19, o dia 28 é o último dia para você poder pagar os boletos. Não está saindo aí nada para mim nesse aí. Então, dia 28 é o último dia para você poder pagar os boletos, tá? Então, para quem fez o pedido de isenção da taxa de inscrição da primeira fase, já saiu o resultado. O prazo recursal deles é um prazo recursal de um dia só, muito curto. Geralmente não dá certo os recursos da isenção. Infelizmente, a FGV é muito rígida nisso. Então, se você tentou a isenção e não conseguiu, vai ter até o dia 28 para estar pagando o boleto, tá bom? Tô vendo aqui, pessoal, tem um pessoal entrando. Gleibon, um abraço. Janderson, um abraço, Janderson. A Cleisla. O Dr. Washington, valeu, um abraço, Dr. Washington. A Gisele. O Tático Shotgun. E o Acianos. Não estou conseguindo entender. Cássia tá aí. E a Elisandra também está entrando. Beleza. Então, olha só. Hoje o meu objetivo aqui é mostrar para vocês como fazer um simulado de verdade. Porque tem muita gente que finge que faz simulado. Principalmente aqui eu estou falando de primeira fase da OAB, tá? Segunda fase da OAB ela vai acontecer mais para frente. Então, vamos preocupar agora com a primeira fase da OAB que está chegando. Se você não está fazendo simulados, eu quero provar para você o porquê que você deve fazer os simulados, porquê que você já deveria ter começado a fazer esses simulados, tá? E eu quero mostrar para você o jeito certo, o jeito verdadeiro, de verdade mesmo, que você deve fazer os seus simulados, porque gente, tem muita gente que não acredita nisso, mas tem o jeito certo e tem o jeito errado também. Às vezes você pensa que é só pegar e tentar resolver um monte de questão, mas não é bem assim não. Eu até tô com a prova aqui, vou mostrar para vocês algumas coisinhas, tá bom? Preparei um PDF, vamos ver se esse tal desse PDF dá certo. Vamos lá, acho que tá aparecendo na tela agora aí para vocês. Eu tinha preparado com animações, tudo bonitinho, vai ficar para a próxima. Mas o que importa tá aqui, que são as informações, tá? Eu já deixei a informação aqui embaixo, olha só. Download do PDF no site www.mapadodireito.com.br/reta final. Não está lá ainda. Assim que finalizar essa live, eu já vou colocar esse material lá, já vai estar disponível, tá? Aproveita e entra, é uma plataforma que tem vários vídeos, vários materiais, tudo sobre exame da OAB, tá bom? Aqui, pessoal, eu preparei para vocês um material explicando como você deve fazer para você responder um bom simulado. Tá? E realmente é importante que você entenda como que se faz um bom simulado. Aqui ficou cortando. Primeira fase da OAB. Pessoal, tem muita gente que estuda errado. Eu analiso o exame da OAB, eu vivo o exame da OAB há 7 anos. Eu sou professor do curso de Direito há 5 anos. O que eu mais vejo são alunos que têm um conhecimento, eles gostam de estudar, mas eles estudam errado. Existe técnica para você estudar de forma adequada.
E é fato. Resolução de questões funciona. Pessoal, por que funciona a resolução de questões? Isso é comprovado cientificamente. Uma das melhores formas para você aprender é por meio de resolução de questões. Então não vai adiantar nada você simplesmente ficar assistindo aula. É importante? É, faz parte. Aquele conteúdo que você não entende, um professor falar como que você faz, é importante. Mas você só vai consolidar o conhecimento quando você estiver resolvendo questões. Isso eu acho que todo mundo sabe. Só que muita gente negligencia os simulados. E você precisa fazer os simulados. E eu vou provar aqui para você que você precisa fazer simulados. Isso pode ser a diferença entre a sua aprovação e a reprovação. Você fazer um simulado exatamente nos moldes da prova da primeira fase do AB, isso vai fazer com que você se acostume com a prova e a sua aprovação ela vai ficando um pouquinho mais próxima. Então, primeiro ponto, é importantíssimo você aprender a fazer um simulado. E aí eu tenho uma segunda pergunta. É simulado? Olha, teoricamente, é possível sim você ser aprovado sem fazer nenhum simulado. Inclusive, eu entrevistei um colega no comecinho do ano passado, que é o Dr. Ronaldo França. Um grande abraço, meu amigo Ronaldo. Ele falou que para a segunda fase ele não fez nenhuma peça. Ele não treinou nenhuma peça. Ele foi com a cara e com a coragem, lá na hora da prova fez e passou. Mas o Ronaldo é um cara diferenciado. Existem pessoas que estão muito acima da média, esse é o caso dele. Mas o que a gente vê no dia a dia é que os estudantes eles têm as suas dificuldades. Então, passar na primeira fase, e olha só, tem que lembrar vocês, a primeira fase ela é composta por 17 disciplinas. É muito conteúdo, pode cair um monte de coisa. Então, assim, teoricamente, dá para passar na primeira fase sem fazer nenhum simulado? Dá! Teoricamente dá. Mas se eu fosse você, eu não iria por esse caminho. Tá? Na minha experiência, eu fiz simulados. Eu não fiz muito, acho que eu até deveria ter feito mais. Mas assim, com os meus alunos, eu insisto muito nisso. Para quem não sabe, eu tenho um curso voltado para a primeira fase do AB e um curso voltado para a segunda fase do AB. No meu curso da primeira fase do AB, os meus alunos fazem simulados quinzenais. Os alunos que estão na turma, que vão fazer agora o 32º exame, que eles matricularam lá em fevereiro do ano passado, eles já estão fazendo o simulado de número 30. Então, assim, isso é importantíssimo para realmente consolidar o conhecimento, tá? Então, assim, teoricamente, dá para passar sem fazer simulado? Dá. Mas eu não aconselho, não. Não é uma boa, não, viu? O que você vai aprender fazendo simulados? O que você aprende? Pessoal, tem mais pessoal entrando aqui. A Sueli, um abraço. O Heleno Fernandes. Ah, Deusa Temes é minha colega, doutora Fernanda, um grande abraço. O José Francisco. Boa noite, primeiro exame da minha vida. Eita, depois de 13 anos de formado. José Francisco, tamo junto, viu? Pô, depois me adiciona aí pra gente bater um papo. Eu acho que eu posso te ajudar de algumas formas. O Ezequiel também entrou. Beleza. Pessoal, olha só. O que você vai aprender realizando simulado? Conhecimento jurídico das disciplinas, isso é muito óbvio. Quando você responde um simulado, você faz uma prova, obviamente que você está preparando, você está aprendendo o conteúdo dessas disciplinas. Não é à toa que eu falei que uma das melhores técnicas de estudo é a resolução de questões. Porque se você fizer direito, claro, não estou falando se você fizer o curso de direito. Se você responder certinho, direitinho, você aprende muito ao resolver as questões e principalmente depois, que é quando você faz as correções. Também vou falar mais um pouquinho sobre correções de questões, tá? Então a primeira coisa é essa, conhecimento jurídico das disciplinas. Treinamento do corpo e da mente para a hora da prova, lá na hora da verdade mesmo. E muita gente às vezes não acredita quando eu falo. Mas a primeira fase da OAB, ela é uma guerra.
ela é uma batalha. Pessoal, são 5 horas de prova, você começa 1h da tarde, termina às 6 horas da tarde. São 5 horas, 80 questões com A, B, C e D cada uma delas. É difícil, é cansativo e geralmente os alunos eles não estão acostumados com isso. Normalmente a média geral dos alunos é o seguinte, do curso de Direito, às vezes são alunos que a única prova longa que fizeram na vida foi o Enem. E isso há sei lá quantos anos atrás, porque na faculdade geralmente as provas duram, sei lá, 1h, 1h30. E aí esse aluno ele não está acostumado a ficar 5 horas com a bunda na cadeira, estudando, forçando a vista. Ele não sabe se ele vai sentir fome, ele não se preparou para isso. Ele não sabe que a mão dele vai doer de tanto ele pegar a canetinha e escrever. E ele não tem um psicológico para poder suportar toda essa carga, essa pressão, essa adrenalina lá na hora da prova. Então, treino do corpo e da mente, você não pode deixar isso só lá para a hora da prova. Você já tem que chegar lá na prova já tranquilo e assim, ó, sereno, sabe? Calmo. Tô preparado. Eu já fiz esse simulado aqui várias vezes. Eu sei que o meu corpo vai começar bem, que eu vou estar mentalmente tranquilo, mas que quando der 2 horas de prova eu vou começar a cansar, vou precisar comer alguma coisa, e aí eu vou começar a ficar preocupado porque tem questões que eu não sei a resposta. Então você tem que estar preparado para essa guerra, para essa batalha, tá bom? Controlar o nervosismo e a ansiedade de fazer a prova. Está muito relacionado com o que eu falei. Então, você fazendo simulados, você vai se acalmando, sabe? Principalmente se você está indo bem nos simulados. Se você faz um simulado e você está tirando 25, 28, 30, preocupa. Pode preocupar. Porque assim, se você está acertando 30 no simulado, é muito difícil que você vai acertar 40 lá na hora da prova. Então, o simulado ele serve como um filtro para você se entender e saber se você tem que apertar o ritmo nos seus estudos ou não. Agora, se você está fazendo simulado, você está acertando 40, 41, 45, você já vai com aquela tranquilidade para a hora da prova. Porque se você está acertando 40 no simulado, você vai acertar 40 na hora da prova. Então, isso serve para você ligar um sinal de alerta. Pô, tô indo mal no simulado, não vai acontecer um milagre da noite para o dia que vai me fazer sair bem lá na hora da prova, sabe? Então, isso é algo que te ajuda na hora da sua preparação. Você entender aonde que você está. Isso é algo que realmente faz a diferença, tá bom? Descobrir quais disciplinas precisa reforçar os estudos, quais necessitam atenção, é exatamente isso que eu falei. Fazendo simulados, você sabe que você está indo bem nos estudos, ou se você está indo mal nos estudos. E em um determinado simulado, você faz lá, e aí você vê que em direito... sei lá, direito penal, você está zerando tudo, você está indo mal demais em direito penal. Peraí, tá na hora de reforçar. Você vê que em ética, você está indo mal. Ética é a disciplina mais importante da primeira fase, então reforça os estudos. Ou então, às vezes, dentro de uma disciplina, vamos pegar, por exemplo, direito do trabalho, você vai até razoavelmente bem, mas você está errando tudo de contrato de trabalho. Então você já sabe que aquele assunto específico ali, você pode dar uma reforçada nele. Então essa é a estratégia, pessoal. O simulado não é só para você sair chutando um monte de coisa, não. Você tem que saber utilizar ele ao seu favor, tá? Conhecer o estilo de questões cobradas da FGV. Isso aqui, quando você faz a resolução de questões no seu dia a dia, você já acaba entendendo, né, como que funciona. A FGV sempre tem questões muito longas, com casos concretos. Então, isso eu tenho certeza que você já está acostumado, você já sabe como que funciona. E, para mim, é o principal. Controlar o tempo de realização da prova. E aqui tem uma dica, só que eu vou deixar ela para o final. Lá no finalzinho, então fica aí até o final, porque no finalzinho eu vou te falar algo que é extremamente importante em relação ao controle do tempo, tá bom? Tô vendo aqui que tem mais gente entrando. Givaldo, boa noite. A Milena, um abraço. Fokervix, Mônica, Maia, Marcos e a Kelly Regina. Um abraço aí para vocês, tá? Então, para quem está entrando depois,
Mais uma vez eu deixo aqui o link embaixo, mapadodireito.com.br/reta final. Esse material, assim que terminar a live, ele estará disponível lá, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Qual é o jeito errado de se fazer um simulado? Tem jeito certo e jeito errado de fazer um simulado? Tem. Deixa eu mostrar para vocês qual que é o jeito errado. Olha só. Aqui, pessoal, eu tô com outra câmera aqui compartilhando uma prova. Essa aqui é a prova da primeira fase do 31º exame da OAB, tá? Qual que é o jeito errado de você fazer um simulado? Você pega a prova e aí você sai marcando, você dá uma lida rápida, marca. Dá uma lida rápida na próxima, marca. Lida rápida, marca, e aí você vai. Você vem rapidão, você tá com pressa. Parece que você tem um compromisso inadiável, você vem marcando rapidamente, vem marcando. E aí, o que acontece? 1 hora você terminou o simulado. Uma prova que você deveria demorar 5 horas para fazer, em 1 hora você terminou. Parece que você não estava querendo fazer, você fez por obrigação. Esse é o jeito errado. Por que é o jeito errado? Porque você não está pensando, você não está raciocinando, você terminou esse simulado, você olha, conferiu lá a pontuação, fala, tirei 25, 30, tudo bem, não faz nada, você não faz ajustes nos seus estudos de acordo com os seus resultados, você não corrige as erradas. Então esse é o jeito errado, porque simplesmente você está chutando ali e isso não vai ajudar em nada. O simulado ele tem que ser feito de verdade, com vontade. É como se você estivesse lá na hora da prova mesmo. Simplesmente fazer por fazer, não faça. Pega esse seu tempo e vai fazer alguma outra coisa melhor da sua vida. Fazer simulado só por fazer, não faça. É melhor não fazer. E aí, eu preparei aqui para você 18 passos para fazer um simulado perfeito. Vou repassando rapidinho aqui cada um desses pontos. O importante é simular ao máximo o ambiente da prova. Olha só, quando você está fazendo um simulado, pensa que você está lá na prova, na sala de prova. Se possível, você vai para uma biblioteca. Se não der, fique em casa, mas inclusive agora, nesse momento de pandemia, é melhor ficar em casa mesmo. Mas você pensa que você está lá na hora da prova. Então o que você faz? Você entra no seu quarto, você tranca o seu quarto, você fala para sua família, olha, nas próximas 5 horas eu estou incomunicável. Ninguém bate na porta, ninguém fala comigo. Pega uma mesa e nessa mesa você só vai colocar isso aqui nela. É só a prova, é só o simulado que você vai colocar e uma canetinha. Só. Não vai colocar mais nada. Você não precisa estar com o seu computador ligado, você não precisa estar com o seu celular ligado, nada disso. Então, realmente, simule as condições da prova ali, o ambiente da prova. Porque quando você chegar lá na hora, você já vai estar preparado, já vai estar acostumado com isso. Essa seria a primeira dica. Aqui eu já falei, se possível, faça na biblioteca, se não der, você faz na sua casa mesmo. Né? Nem sempre vai dar para você fazer essa prova em uma biblioteca. Bloqueie todas as distrações, como música, redes sociais, televisão. Não dá para você fazer um simulado sentado no sofá assistindo TV. Não vai funcionar nunca. Já pensou você fazer um simulado com o celular? Ai, nossa, responde uma questão, dá uma olhada aqui no WhatsApp. Responde uma questão, vai dar uma comida pro cachorro que fica latindo. Então assim não vai funcionar nunca desse jeito, tá? Então realmente você tem que tirar todas essas distrações. Faça o simulado na hora da prova. Isso aqui é interessante, porque tem muita gente que gosta de estudar à noite. Ok, tudo bem. Eu particularmente, eu funciono muito melhor cedinho, né? Eu acordo 6 horas da manhã todos os dias, e o momento que o meu rendimento é maior é entre as 6h30 e as 11h30 da manhã. Para mim é o melhor horário para estudar, para produzir, para fazer qualquer coisa. Mas tem gente que é o contrário, tem gente que dorme até mais tarde e prefere estudar à noite. Nada de errado com isso, cada um tem o seu horário de preferência. Agora, para quem gosta de estudar mais à noite, tem gente que fala, então vou fazer um simulado à noite, vou fazer um simulado de madrugada. Minha sugestão, se a única possibilidade, vai fundo, faça.
Mas se dá para você fazer ele à tarde, começando 1h da tarde, terminando às 18 horas, faz um esforço para fazer na hora da prova. Porque você vai condicionando o seu corpo, você vai acostumando o seu corpo com isso. O seu corpo ele vai saber que você acabou de almoçar, que vai dar fome no final da tarde, que tá calor lá fora, que tá claro. Tem uma série de coisas que geram um grande impacto, tá? E isso, pessoal, a gente pode olhar para outras áreas para entender por que isso é importante, né? O jogador de futebol, quando o jogador de futebol vai jogar, o brasileiro vai jogar lá no Japão, eles vão 1 ou 2 semanas antes para se acostumar a jogar naquele horário, porque eles estão acostumados a jogar em um outro horário completamente diferente. Treino é treino, jogo é jogo, mas você tem que treinar simulando as condições. Então você tem que pensar que o seu simulado é o treino para o jogo, que é a prova. Se a prova é no período da tarde, tenta fazer os simulados no período da tarde também. O seu corpo ele vai se acostumando. Separe os lanches que você pretende levar no dia da prova. Esse aqui é um detalhe simples também, mas pô, se você vai fazer uma prova que tem duração de 5 horas, obviamente você vai precisar comer alguma coisa nessas 5 horas, né? Então no seu simulado você também pode ir pensando nisso, tentando realmente simular as condições lá. Só levanta da cadeira se for para ir no banheiro ou se for urgente. Isso aqui é importante. Muita gente começa a fazer o simulado e aí responde 10 questões e fala, vou ali na geladeira ali, vou pegar um petisco ali na geladeira. Aí volta, aí faz mais 10 questões, aí fala, o cachorro tá ali, tá latindo, vou ali dar um carinho no cachorro. E aí responde mais 10 questões e fala, nossa, eu vou tirar só 10 minutinhos aqui, eu vou dar uma olhada aqui na minha rede social para ver se eu ganhei muitas curtidas. E nisso, você vai fazendo várias pausas e na prova não vai ser assim. Na prova é 5 horas começou 1 da tarde, acaba às 6 da tarde, só vai parar para ir no banheiro, sei lá, 1 ou 2 vezes talvez, não mais do que isso. Então, quando você estiver fazendo seus simulados, também não fica parando aí, não fica interrompendo todas as vezes, né? Quando você está estudando fora simulado, você está estudando, seja resolvendo questões, seja assistindo aulas, fazendo resumos, enfim, qualquer técnica. Eu já falei muito sobre uma técnica chamada Pomodoro, que é uma técnica que você faz pequenos ciclos de estudo intercalando com intervalos para descanso. Isso é muito bom, funciona muito bem, mas na hora do simulado, não. Na hora do simulado, não utilize a técnica Pomodoro. Na hora do simulado é diretão 5 horas sem parar. Vamos lá, continuando aqui. De preferência, imprima o simulado. Olha só, eu estou com um simulado aqui impresso, tá? Entrei lá no site da FGV, peguei esse simulado aqui. Quando você vai fazer o seu simulado na sua casa, tenta fazer isso também, imprimir. Nem sempre vai dar certo, às vezes você vai ter que fazer no computador, em uma plataforma de estudos, nada de errado com isso. Mas pelo menos algumas vezes, 2, 3 vezes antes da sua prova, tenta pegar e imprimir a prova para você fazer um simulado, para você ir treinando até isso, até você estar olhando para um papel, escrevendo no papel, circulando as palavras-chave, né? A gente já falou muito sobre como responder uma questão, não é o objetivo nosso aqui, mas você vai circular as palavras, você vai estar manuseando essas folhas dessas 80 questões, então pelo menos 1 ou 2 vezes a gente fazer isso, tá? Selecione questões que são parecidas com a da FGV. São 80 questões, quase todas com caso concreto. Isso aqui é simplesmente para quando você for montar o seu simulado, você pegar questões da FGV ou parecidas com da FGV, tá? Isso aqui vai ser importante. Anote ao lado da questão alguma dúvida que você teve na hora para procurar a resposta depois. Então, olha só. Você está fazendo aqui essa questão. Fez a questão, leu a questão, leu as alternativas e aí você marcou uma alternativa aqui. Só que você ficou com uma grande dúvida em algum item, algum detalhe dessa questão. Anota. Vem aqui em cima, anota qual é a sua dúvida, porque depois você vai utilizar esse material aqui para você fazer uma revisão, para você estudar, tá? Então, é um detalhe pequenininho, mas que vai acabar te ajudando. Separe um tempo para passar as respostas para um gabarito
Obviamente que aqui, pessoal, eu ainda vou falar sobre controle do tempo lá no final, mas aqui deixa aí uns 20 minutos fora dessas 5 horas, tá? Aliás, dentro das 5 horas, né? Para você passar para o gabarito, porque lá na hora da prova você vai precisar tirar um tempo para passar para o gabarito. Resolva as últimas provas da FGV. Então, mais uma vez, essa aqui é uma prova. Como que eu fiz para ter acesso a essa prova aqui? Às vezes a gente fala umas coisas que parecem ser simples, pessoal, mas nem todo mundo sabe, tá? No site da FGV, que é o oab.fgv.br, você pode baixar todas as provas da era FGV. Então já são 31 provas que você pode baixar. Obviamente que muitas estão desatualizadas. Mas dá para você fazer as últimas 10, talvez as últimas 10. Vai ter alguma coisinha ou outra desatualizada, mas no geral estarão atualizadas. Então dá para fazer. Então resolva essas provas, tá? E aqui eu já falo também para tomar cuidado com a legislação desatualizada, né? Por exemplo, nós estamos em um momento de muitas mudanças legislativas e essas mudanças elas não foram cobradas ainda no exame do OAB. Vai ter muita novidade, principalmente em direito do trabalho, com um programa emergencial de proteção ao emprego, né? Entre outras, direito administrativo, a gente tem novidades na lei de licitações. Então, sempre que você vai responder questões, você verifique se aquela questão ela está de acordo com a legislação vigente. Senão você está estudando algo que não vai cair na sua prova. Procure fazer um simulado a cada 15 dias. É uma média, tá? É o que eu aplico no meu curso para os meus alunos. Eu acho que isso funciona bem. Porque simulado todo final de semana também cansa. Eu sei que cansa. Mas em finais de semana alternados, é legal. Funciona muito bem. Aproveite as 2 primeiras horas para acertar o maior número possível de questões. E aí, é algo que eu preciso falar para vocês, que é o seguinte. Quando você começa a fazer a prova, para quem já fez a primeira fase, sabe do que eu estou falando. Mas para você que vai fazer a prova da primeira fase pela primeira vez, quando você começa a fazer a prova, você está todo empolgado. Você pega a prova, vou passar, vou detonar nessa prova e tal. Dá 1 hora, dá 2 horas, você vai cansando. A sua energia que estava lá em cima, ó, ela vem só diminuindo. Ela vem só caindo. Deu 2 horas, 2 horas e meia de prova, você já está cansado. Você só quer ir embora, você só quer que aquilo acabe. E o seu desempenho cai. É normal, é natural. Vai cair o desempenho mesmo, tá? Só que aí, então, você tem que parar e pensar, né? Tenho as 2 primeiras horas de prova ali, que são as 2 horas que eu tenho uma maior produtividade. Aproveita para tentar acertar o máximo possível. Então, por isso que eu sempre falo para os meus alunos. Tente começar fazendo a prova pelas disciplinas que você mais gosta. Se você gosta muito de direito penal, faz direito penal. Aliás, faz ética. Começa por ética. Porque ética são 8 questões, é sua obrigação acertar 6, 7. Depois você vai para aquelas disciplinas que você gosta mais. Porque aí dentro das 2 horas, 2 horas e meia, você já consegue acertar ali a maioria. Talvez você até já chega nos 40. Claro que lá na hora você não sabe disso. E aí aquelas disciplinas que você não gosta mais, aquelas que você, nossa, eu não gosto de, sei lá, administrativo, constitucional, vai deixando mais para o final. Tá? Então essa é uma dica importante também. Você tem que ser estratégico na hora de responder, de você montar a ordem da resolução dessas questões. Evite ficar mudando a sua resposta. Geralmente a resposta correta é a primeira que fica guardada no seu subconsciente. Também já falei muito sobre isso. Já aconteceu com você aquela sensação de que você está lá respondendo uma questão, aí você acha, deu uma sensação, nossa, eu acho que é a B. Aí você vem e marca a B. Aí depois você para, pensa mais um pouco, olha para essa questão e fala, não sei, será que é a C? Eu acho que não é a B não, eu acho que é a C. E você vai e muda. O que acontece? Era a B. Você erra. Isso também tem explicação científica para isso, tá? Quando você está estudando, dentro do seu cérebro existe o consciente e o subconsciente. Quando você estuda, você está alimentando o seu cérebro de informações.
Tem informações que estão no seu consciente. Você consegue acessar essas informações, ou seja, são informações que você lembra. Só que tem outras informações que você estudou que estão lá no seu cérebro, estão no seu subconsciente, só que você não consegue acessar essas informações. Mas o seu subconsciente, às vezes, ele vem, ele surge. E aí, quando você está lendo uma questão, você pensou, você analisou, vem aquela sensação de que aquela alternativa que é correta, você marcou ela, não muda mais. Não muda. Porque já pensou, você ficar com 39 porque você tinha uma questão que você marcou a certa e depois você mudou, não deixe isso acontecer. Não deixe. Realmente só muda se você tem certeza absoluta que você marcou errado da primeira vez. Se você não tem a certeza absoluta, é melhor você deixar que você marcou primeiro. Vamos lá, tem mais. Chegando ao fim. 16, deixa eu tirar aqui, porque vocês não vão. Para separar essas disciplinas. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu estou falando. Olha só, tá na prova aqui, essa é a primeira página, questão 1. Essa questão é de qual disciplina? Aonde que está falando aqui qual é a disciplina? E aí você vem, você continua. Tá falando aqui qual que é a disciplina? Não fala. Simplesmente não fala. Olha aí, não fala nada. E aí o problema é que tem questões que se parecem. Às vezes você lê uma questão, você não sabe se ela é de direito constitucional ou de direitos humanos. Porque tem muitas questões multidisciplinares. E você nem sabe qual é aquela disciplina. E a FGV faz isso só para sacanear. Não faz nenhum sentido. Antigamente vinha, bonitinho, dividido lá. Aí a FGV cortou, acho que o pessoal estava aprovando muito, né? E nisso eu sou crítico com a FGV. Eu acho que não tem nenhuma necessidade de não ter essa divisão de matérias. Isso só faz... É uma dificuldade a mais que é colocada para os alunos, completamente desnecessária. E aí você tem que parar e pensar. Vou começar a fazer a prova. Eu vou começar da 1 até 80 diretão? Ou eu vou primeiro começar por ética, e depois eu vou para penal, processo penal, trabalho, processo do trabalho? Eu, particularmente, eu acho legal você começar por ética e depois você ir para as disciplinas que você gosta mais. Só que você tem que ver se você vai gastar muito tempo para separar as questões. Porque você vai ter que dar uma lida nelas. Aí você vai ter que marcar, essas aqui são de ética. Aí depois, essas aqui são de constitucional. Agora é direitos humanos, depois é penal. Se você for gastar meia hora para fazer isso, não faça. Aí é melhor ir dar uma 80 mesmo. Agora, é claro que você pode saber mais ou menos a ordem dessas disciplinas. Vou colocar aqui na tela. Olha só, geralmente é mais ou menos, não é regra, tá? Não é fixo, pode mudar, de vez em quando muda. Mas geralmente começa com ética, vem filosofia, constitucional, direitos humanos, e aí fica penal e trabalho, fica lá para o finalzinho da prova, tá? Geralmente é isso. Então, não deixe para tomar essa decisão de separar as disciplinas ou não na hora da prova. O simulado é o momento para você treinar, para você saber se vai valer a pena você fazer essa divisão ou não. Tá? Então, é importante fazer isso durante os seus simulados. E aqui a gente entra nos dois pontos mais importantes. Analise quanto tempo você demorou para fazer o simulado e melhore da próxima vez. Pessoal, um dos principais fatores que você precisa fazer os simulados é aprender a controlar o tempo. São 5 horas de prova e todas as vezes vem aluno falando: "Ai, não deu tempo de fazer tal disciplina, e aí eu tive que chutar, e aí eu errei tudo". Mas por que não deu tempo? Tinha que ter dado tempo. Se você tem condições de fazer simulado na sua casa, era para ter dado tempo isso. Ou seja, e aí você tem que parar e pensar. Vamos lá. São 5 horas de prova. São 80 questões. E você ainda tem que tirar 30 minutos para passar as questões para o gabarito. Isso vai dar aproximadamente 3 minutos por questão. 3 minutos!
por questão. Isso é pouquíssimo tempo. É muito pouco tempo. Se você está demorando 5, 7, 10 minutos para fazer uma questão, ok. É natural você começar lento. Você começa com 10 minutos, vem reduzindo para 8, para 7, para 5. Como? Treinando, resolvendo mais questões, fazendo mais simulados. Quando você chegar em 2,5, aí tá bom. Aí tá legal, porque você vai ter uma folga. Por outro lado, se você está fazendo seu simulado em 1 hora, 1h30, 2 horas, tá errado. Isso não é legal, não é bom. Eu puxo a orelha dos meus alunos que fazem simulado em 2 horas. Se você está fazendo simulado em 2 horas, alguma coisa está errada. Porque você tem que demorar aí pelo menos 3h30 para fazer um simulado decente, bem feito. 3 horas, 3 horas. Entre 3 horas e 3h30. Menos do que isso, não é legal, não tá bom. Tá? Então, você tem que... Por isso que eu falo, simulado de 15 dias para você ir treinando esses detalhes, tá bom? E uma observação muito importante no final. Corrija as questões que você errou. Corrija as questões que você errou. De nada adianta você fazer um simulado lindo, acertar 40, pegar ele, amassar e jogar no lixo. O simulado, ele serve para uma série de coisas. Serve para você aprender a resolver questões, para você entender o estilo de disciplina da banca, mas ele serve principalmente para você aprender. E você só aprende se você, depois do simulado, você pegar todas as questões que você errou e você corrigir. Como você vai fazer essa correção? A gente já falou muito sobre isso no canal. Eu ainda vou gravar mais lives explicando detalhadamente como fazer. Mas, primeiro, como você não faz? Você não pesquisa no Google essa resposta. Você não vai num site, num banco de questões aí na internet e busca a resposta. Você tem que batalhar pela resposta. Você tem que trabalhar para entender. E aí tem uma série de maneiras que você pode fazer. A principal, que é a que eu mais indico, pega o Vademecum e pesquisa até você encontrar. Se você não vai encontrar, você vai nos seus resumos e olha, assista alguma aula sobre aquele assunto. Porque aí você fez um simulado e você está fazendo uma revisão geral sobre todas as disciplinas naquelas questões que você errou. Aí sim a realização do simulado vai se tornar interessante. Aí sim você está fazendo um simulado de verdade. Pessoal, essas são as dicas que eu queria deixar aqui para vocês hoje, tá? Mas um monte de gente entrou aqui. O Araújo Martins, Targino, a Rose, o Afonso. Boa noite, mestre. Vamos à luta e passar na OAB. É isso aí. Conci Salles, Neuza Lourenço, um grande abraço para todos vocês que acompanharam. Mais uma vez eu deixo aqui embaixo, www.mapadodireito.com.br/reta-final. Esse material estará lá disponível, tá bom? E deixe seu comentário aí embaixo, o que você acha? Você faz simulado? Você não faz? Você gosta? Como você faz esses simulados, tá? Pessoal, menos de 2 meses para a prova, reta final, agora realmente é hora de fazer vários simulados, tá bom? Vai dar certo, sua aprovação tá chegando e a gente vai estar juntinhos aqui até o dia da sua aprovação. Então, vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.